Uma pergunta que eu queria te fazer, justamente com todo um panorama que a gente tem do Vasco, isso a gente fala tanto de... Não tem como não tocar no assunto da SAF, a 777, que eu acho que foi Foi péssima pro Vasco. uma decepção. Ela eu posso falar porque eu li os contratos. Perfeito. Eu vi os descumprimentos de contratos que foram feitos. Desculpa até te interromper, Não, porque nada, é um perfeito, tema que me importante. irrita pelo descaso com que a 777 tratou o Vasco da Gama. Teve aquela movimentação na época do Jorge Salgado. pra Os poder jogadores fazer a vida. contratados, a maioria dos jogadores era paga só a primeira parcela, Sim. não era paga mais em nenhuma outra. No ano passado a gente teve que fazer 2 ou 3 pagamentos para evitar transfer ban, início desse ano de novo. Você me perguntou no momento, os jogadores vinham de base e tudo. Sim, O Leandrinho, por exemplo, atrás esquerdo, ele foi emprestado para o Xababi para bater 50% da dívida pela compra do Paulinho, o volante, e ampliar o prazo de pagamento dessa segunda parte da dívida. Senão a gente teria um transfer ban em janeiro. Eu falando como Vasco naquele momento. Teve outros jogadores que a gente teve que fazer renegociações. Empresários não eram pagos as comissões. Isso gera uma dificuldade extrema de você abordar o cara para trazer um atleta dele. Jogadores com luvas atrasadas. Então, assim, se é o melhor caminho ter ido pela via judicial, se não é, aí eu deixo para a presidência do Vasco opinar, para o departamento jurídico, que é competente também, opinar e conduzir essa situação. Mas como alguém que teve dentro do Vasco, eu digo que o trabalho desenvolvido foi muito ruim. Foi muito ruim. Pelo aspecto econômico. Certo. O prejuízo que a 777 deixou ao Vasco, economicamente falando, foi absurdo. E é com esse panorama que eu venho te fazer essa pergunta. Como que você avalia a presidência do Pedrinho até então? Porque ele, de fato, parte de um princípio de um incômodo genuíno como torcedor. Ele era... É uma coisa muito curiosa, né? Na época, pelo menos, uma opinião particular, um dos melhores comentaristas em atividade naquele momento. Achava ele muito pertinente. Ele decide, partir de um claro incômodo, assumir a presidência do Vasco. E com todo esse panorama... Ainda assim, o Vasco esse ano consegue, teve uma melhora depois do Diniz, né? Consegue novamente bater uma semifinal de Copa do Brasil, mas já aconteceu ano passado, como você bem pontuou. Então, com todas essas questões, como você enxerga a presidência, o mandato Pedrinho hoje no Vasco? Pedrinho é uma pessoa apaixonada pelo Vasco, um cara de ótimo caráter, fácil de lidar, sofre absurdamente com as dificuldades que o Vasco passa. Eu não vou nem dizer que ele sofre dobrado como presidente, como torcedor, ele sofre mais do que dobrado. O Pedrinho, na sua vida pessoal, ele já teve, e ele trata disso também com os jogadores, ele tratou isso na época que teve na imprensa, quadro de depressão na sua vida. Sim, abertamente. Então, assim, ele tem uma superação como ser humano que tem que ser valorizada, Agora, tem as dificuldades naturais de quem ocupa a cadeira da presidência. Em alguns momentos eu dizia a ele, em particular, às vezes eu dizia em reunião de diretoria ou no particular, presidente, sei muitas dores que você passa, porque eu vivi isso. Então, assim, pode ser duro, às vezes, alguns comentários que eu te faço no privado, mas são comentários para que você se proteja em alguns momentos. Porque